Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para o sétimo ano. Pegue o livro de vocês aí e acompanhe a nossa aula de hoje na página 15, tá? E a gente vai falar do teatro clássico francês. Mas antes da gente falar do teatro clássico francês, temos que falar do que é o teatro. O teatro nada mais é do que a apresentação com atores, ou um ator, né? E na qual ele vai contar uma história. Ela pode ser uma história verídica ou ela pode ser uma história criada. E isso tudo a gente vai ver na beleza do teatro que vocês já aprenderam, né? Quando a gente estava lá para o sexto ano, que a história do teatro começa na Grécia Antiga, tá? Quando subiram numa carroça, botaram uma máscara e começaram a interpretar. E assim nasceu o teatro. O teatro é uma coisa na qual, nos tempos antigos, né, hoje, por exemplo, se eu apontar aí, eu perguntar a algum de vocês quantos foram ao teatro. Hoje é muito difícil ir ao teatro, né? As pessoas iam ao teatro. Não tem esse costume e também não tem, vamos dizer, essa coisa corporada, né, na nossa educação. Porque a gente aqui, que vive nessa região, nós sabemos que às vezes a gente não tem espaços na qual a gente podemos assistir o teatro. Temos, por exemplo, o Teatro do Sesc, em São João de Meriti, no Sesc São João, que tem algumas apresentações teatrais lá muito boas, mas são pouco divulgadas. E também não traz assim o interesse de muitos, porque veio o celular, né? Veio a televisão, veio os DVDs e assim vai, principalmente a internet hoje, né? Que mostra, não, você não precisa ir lá, você pode acompanhar tudo isso pela internet. E realmente não é a mesma coisa. E você está lá no teatro sentado, né, e vendo a apresentação. O teatro ele vem sobrevivendo aos tempos e sempre contando, por exemplo, na Grécia Antiga, era a tragédia e a comédia que mandava. É assim que começa o teatro. E o teatro vai caminhando pelo tempo. Por exemplo, na Idade Média, o dramaturgo Shakespeare, por exemplo, ele vai contar as histórias, né, dos monarcas da época e vai ter alguns romances também. Eu estou contando a história do teatro para vocês lembrarem o que é o teatro. Muitas pessoas, né, na antiguidade ou até há pouco tempos atrás, viam o ator de teatro como um grande, desculpa o termo da palavra, um vagabundo. Uma pessoa que não faz nada e vai representar. Mas pelo contrário, tem muitos atores aí que para fazer uma peça ou subir ao palco para encarar um público realmente é muito complexo. Hoje em dia nós estamos vivendo aí numa pandemia na qual está nos evitando de ver esse tipo de apresentações, tá? Mas logo, logo espero aí que volte tudo ao normal. Quando nós voltarmos da a aula, né, acabar essa pandemia, eu queria até nós vamos tentar fazer aí um nosso teatro, vamos escrever um texto pequeno, é claro, e tentar representar isso tudo para as pessoas mesmo da sala de aula, tá? Inicialmente. Então, espero que a gente consiga fazer um bom teatro. Eu tenho certeza que tem alunos aí que às vezes precisam de um incentivo em certas áreas. Eu tive vários alunos aí no Jeová Jireh que tinham
né? Aquela coisa artística, uma criatividade muito grande. E quando a gente voltar, vamos tentar botar isso em prática, tá? Da gente colocar e falar um pouco do teatro e viver o teatro, tá? E o teatro, claro, é uma produção muito grande. Não é só o ator, certo? E o público, mas também existe muitas pessoas por trás desse teatro. Existe a pessoa que é da iluminação, existe o maquiador, existe aquelas pessoas que fazem as outras trocarem de roupa, que às vezes o personagem tem que trocar de roupa. Temos, né, que é o figurino, temos como eu falei, iluminação, figurinos, várias pessoas que cercam ali para fazer o espetáculo. Claro, e também não esquecendo aí do dramaturgo, né, uma pessoa que vai escrever sobre essa peça. Então, realmente, o teatro é uma das coisas mais lindas que tem, na qual a pessoa, naquela época, muita gente que queria, principalmente na Idade Média e na Idade Moderna, que queria falar diretamente o que o povo queria falar na sua peça de teatro, quando fazia uma crítica ou uma comédia, mas eles não podiam ser presos porque simplesmente estão representando, e tudo aquilo que está falando ali, de repente não tem nada a ver com o rei. Claro que muitos monarcas da época na Europa vai falar assim, pô, o cara está falando de mim, né? E não, isso é uma representação teatral, são atores, é uma comédia que não tem nada a ver com a nossa realidade. E na realidade tinha a ver com a realidade vivida, tá bom? Na realidade, hoje nós vamos falar, depois de a gente ter falado aí um pouco do teatro que da Idade Antiga, começou na Grécia, depois nós vamos pegar aí na Idade Antiga, vem a Grécia, e depois vamos ter a Idade Média, né? A Idade Média, que fala um pouco do teatro, mas o teatro ele é um pouco reprimido, mas mesmo assim começa a aparecer aquelas peças de teatro que começam a fazer críticas sociais, tá? Vão fazer críticas sociais e críticas políticas também. E depois, na Idade Moderna, já vão aparecer o famoso, a gente falou um pouco aí do teatro, a gente vai entrar no teatro clássico. O teatro clássico, ele vai reviver um pouco daquele teatro, né, da antiguidade, lá da época de Aristóteles, Platão, aqueles grandes filósofos, né, ou aqueles heróis gregos. E a gente vai falar hoje aqui, nessa página 15, do teatro clássico francês. Tanto é que a gente vai falar um dos dramaturgos mais conhecidos dessa época, que é Molière. Tá? A inspiração em obras da antiguidade clássica aconteceu primeiramente no teatro e depois nas artes visuais. No século XVII, o francês Molière se consagrou como ator teatral, inspirando-se em obras de autores romanos da antiguidade. Foi o que eu falei para vocês, que é o teatro clássico. Ele fortaleceu assim um novo estilo de comédia que nascia na Europa, devido à sua forma de escrever lúcida e sem excesso. A comédia criada por ele ficou conhecida como humor do cérebro, porque realmente tinha muita coisa que você tinha que pensar, tá? Como, por exemplo, aqui no Brasil, quando tivemos aí a repressão no governo da ditadura militar, muitas peças de teatro tinham que ter duplo sentido na hora de falar alguma coisa sobre uma peça. Para quê? Para que passasse pela censura e eles pudessem fazer a crítica social e política da época, tá? Molière também vai fazer esse tipo de comédia, mas ele chegou até tentar fazer uma tragédia, mas falaram que a peça foi
em si uma tragédia, não fez sucesso, e aí ele voltou para a comédia, na qual era a especialidade dele. Jean-Baptiste Poquelin, tá? Ele nasceu em 1622 e morreu em 1673, tá? E ele nasceu e morreu em Paris, tá? Filho de um tapeceiro rico, ele abandonou o confortável situação financeira familiar para ser dramaturgo. Fundou um grupo, l'Illustre Théâtre, em 1643, mas não deu certo. O jovem se juntou a uma companhia itinerante que viajava pelo interior do país. Essa itinerante era, na época, na Idade Moderna, eram pessoas, né, que eram atores, que viviam lá, montavam 2, 3 carroças, botavam todo o material do teatro, e às vezes na própria carroça eles representavam as suas peças teatrais, tá? Não estou dizendo que não acontecia, mas era aquele pessoal, como o pessoal diz, né, o circo. O circo, ele é uma apresentação, né, de vários tipos de arte, tá? Mas existe aquela arte da comédia, do palhaço, que vem lá do bobo, né, que o pessoal chamava o bobo do rei, né, que é aquele camarada que se fantasiava, falava as coisas, as pessoas riam, e o rei não fazia nada contra ele, que achava graça, porque ele falava a verdade, mas fazendo comédia sobre isso. Isso vai parar nos circos também, e vão também parar nesse itinerante, né, esses camaradas que viajavam, esses atores, por todo o país, né, para apresentar suas peças teatrais para a população em si. E no final era o famoso passando o chapeuzinho. Quem puder colaborar vai ajudar, né? Bom, lá, começou influenciado pela comédia italiana, elaborando peças com tramas complicadas e representas de ações físicas, que foram apreciadas pelo rei Luís XIV, o famoso Rei Sol, tá? O símbolo do absolutismo. Seu primeiro texto, de 1658, chamava-se As Preciosas Ridículas. Aos poucos, aperfeiçoou seu estilo de escrita, criando personagens mais complexos e expondo seus vícios, como em Tartufo e o Avarento. Mulher escreveu outras peças que se tornaram clássicas no teatro universal, como A Escola das Mulheres, Escola de Maridos e Dom Juan, O Burguês Fidalgo, e entre outras peças de teatro. Tá? Então, mulher, quando você fala do teatro clássico francês, ele aparece. Tanto é que aqui no Brasil chegou a ser também representado algumas peças de mulheres. Tanto é que a gente está vendo aqui a peça de teatro que está aqui na página 15, o Avarento. O Avarento, ele é uma peça na qual é um senhor que é pão duro pra caramba, tá? Ele, por exemplo, além de ser ele muito pão duro, ele quer casar, por exemplo, a filha sem dar o dote. Então, quer dizer, casem com a minha filha, porque naquela época, né, na Idade Moderna, Idade Média, Idade Moderna, quando você casava a filha, você dava o dote da filha, né, o que ela tinha de direito. Só que, nesse caso aqui, ele era mão de vaca. Então, quer dizer, deve ser uma comédia muito boa, tá? O Avarento, tá? Quem quiser ver, pode, incrível que pareça, tem dessa peça na internet que vocês podem achar lá. É fácil, vai lá no YouTube e procura lá, coloca o Avarento de Mulher. Com certeza você vai ver algumas representações e é muito engraçado, tá? Se eu fosse vocês, não perdia essa oportunidade. Vamos lá, a gente ainda tem uma peça aqui, quando a gente for voltar, que não eu falei, já tem uma peça aqui, uma cena, que é a cena 4 do teatro, e depois a gente vai ver isso aí quando a gente retornar, né, dessa nossa pandemia, tá? Para a gente fechar aqui,
O teatro e a ideia clássica também levaram muitos outros autores a se voltarem para o passado grego. Como eu falei para vocês, quando fala clássico, sempre lembra grego-romano, tá? Em movimento chamado aristolicismo, tá? Na busca por aperfeiçoar peças até que elas alcançassem a ideia de verossimilhança. Eles passaram a adotar a chamada doutrina unitária, que envolve três elementos. Vamos lá: a unidade de ação, a unidade de tempo e a unidade do lugar, tá? Não esquecendo que tudo isso servia para que a encenação parecesse ao máximo com a realidade e para que o público pudesse entrar na ilusão proposta em cena, tá? Pessoal, assim a gente termina aqui. Tem alguns exercícios aí, façam aí, por exemplo, da página 18, depois a gente vai corrigir, tá bom? Não esquecendo, semana que vem ou na próxima aula a gente vai ter teatro romântico, tá? E a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, já que a gente viu um pouquinho do que é o teatro. Pessoal, por aqui eu fico e até a próxima videoaula. Tchau, um abraço em todos.